Você poderia pegar sua Bíblia e abri-la comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 17 e 18 só. Segunda aos Coríntios 3, versículos 17 e 18. Segunda aos Coríntios 3, versículos 17 e 18. E depois eu vou citar mais 2 versículos do livro de Provérbios, porque eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias sobre a importância de enfrentarmos as mudanças necessárias da nossa vida para que haja um processo de crescimento e amadurecimento dentro de nós, mas também ao nosso redor. Diz assim o texto, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar. Você poderia, por gentileza, aí na sua casa, onde quer que você esteja, se possível, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, preparar o seu coração para receber a boa palavra do Senhor. Pai eterno, te damos graças pela rica oportunidade de mais uma vez nos reunir através desse culto online, pela bênção que temos de mesmo em casa, neste isolamento, com essa situação de não podermos estarmos juntos aqui presencialmente, mas recebermos a Tua palavra de forma efetiva, de forma real, através da ação do Teu Espírito, dentro do aconchego da nossa própria casa. Que Teu Espírito, ó Senhor, fale ao coração de cada pessoa, que haja um impacto que só a Tua palavra tem o poder de produzir em corações e em realidades nessa noite. Que o nosso pensamento seja agora levado cativo à obediência do Senhor. Tira a nossa distração com tudo aquilo que está alheio a esse momento. E que nós possamos agora nos assentar na Tua presença para receber da Tua mesa o alimento o qual o Senhor preparou para cada um de nós. Assim oramos, gratos desde já, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gosto de mudança. Mudanças são necessárias. Mudanças fazem parte da vida. Eu sou filho de pastor. Para aqueles que não conhecem um pouquinho, não fazem parte aqui da nossa comunidade, da Igreja Central. Talvez não saibam, mas eu sou filho daquele que até 2 anos atrás foi o pastor sênior dessa igreja, nosso querido pastor Aguiar. E se tem uma coisa que foi muito comum na nossa vida, foi mudança. Mudança, sim, de casa mesmo. A gente mudava sempre, mudava bastante. E parece que eu levei esse mesmo princípio para a minha vida pessoal depois que eu casei. Eu mudei muito. Teve uma época na minha vida que, por situações que iam além da minha própria vontade e desejo, eu precisei mudar 3, 4 vezes no intervalo de 2 anos. Mas eu gosto de mudança, eu gosto de coisas novas. Eu gosto de descobrir coisas novas, experimentar coisas novas, ir a lugares novos. Talvez essa seja a razão também porque eu gosto bastante de viajar. Eu me lembro da minha avó, minha saudosa avó materna, Dona Maria. Ela dizia assim, não, eu até gosto da viagem, quer dizer, de ir ao lugar. Mas eu não gosto da viagem, quer dizer, do percurso. Ela gostava de conhecer lugares novos, mas sem passar pelo peso de ter que viajar, entrar num carro, entrar num ônibus. Porque na época dela, viajar de avião era um luxo que pouquíssimas pessoas podiam usufruir. As mudanças são importantes no contexto da nossa vida. Mudanças de estilo, mudanças de vestimenta. Você já percebeu? Você já pegou alguma foto antiga sua? De ver como é que você se vestia ou como você penteava o seu cabelo alguns anos atrás? Dia desses, não faz muito tempo, acho que algumas semanas atrás, meus pais descobriram, onde eles estão, que é no Manaim, no acampamento da igreja,
uma relíquia, que eram algumas fotos mesmo, foto raiz, não é foto Nutella assim, de tirar da iPhone, não, aquela foto que você não sabia como ia ficar, e aí você tinha que bater 4, 5 vezes a mesma imagem, né, o mesmo contexto, para poder garantir de que pelo menos de 3 ou 4 cliques um ia salvar. E eles acharam muitas fotos, dezenas e dezenas de fotos, de uma época da minha vida. Na época que eu morava fora do país, eu estudei nos Estados Unidos, e eles encontraram essas fotos. E eu comecei a dar uma olhada nas fotos. E eu dei graças a Deus pela mudança. Eu via estilo, cabelo. Acreditem ou não, até barbichinha eu tinha. Tem uma foto que eu estou com uma barbichinha. Parecia um bode que não deu certo. E eu comecei a olhar para aquilo e mais uma vez dei graças a Deus pela bênção da mudança. Falei, graças a Deus. É bom quando você olha para o hoje e compara com aquilo de alguns anos atrás e tem aquela sensação agradável de que a coisa melhorou. Talvez você já deve ter olhado para aqueles estilos de cabelo, penteado para um lado, penteado para o outro. Algumas mulheres que arrumavam o cabelo curto, comprido, botava bob no cabelo. Lembra da época de botar bob no cabelo? Quantas vezes eu chegava na casa da minha avó e aí encontrava assim com um monte de rolinho na cabeça, preso e penteado, normalmente imposto pela tendência da moda da época. Que falar das roupas então? As roupas que delimitavam, pelo menos ditavam a tendência da moda. Calça boca de sino, calça apertada. Agora voltou a época da calça slim. Eu gosto também, boto uma calça slim mais apertada, uma mais larga. E eu vi uma foto dessas que eu estou comentando com vocês, que eu estava com uma calça, ela era tão larga que eu acho que cabia 5 de mim dentro dela, até porque eu estava bem magrinho. Acredite você, eu já fui bem magrinho. É um tempo que eu acho que não sei se volta mais. As mudanças são importantes. Todas essas mudanças visíveis, que são perceptíveis em fotos, em momentos registrados do passado, comparados com hoje, também devem ser percebidas na nossa vida emocional e espiritual. A vida do homem, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento social, no seu relacionamento familiar, precisa ter um progresso, precisa ter uma mudança. As coisas precisam melhorar. Mais do que você identificar aspectos de uma mudança física, de que você celebra que melhorou de uns anos para cá, é ainda mais válido e importante você descobrir características emocionais, espirituais, que hoje são muito mais sólidas do que eram alguns anos atrás. A vida com Deus é assim. A vida com Deus é um processo de mudança contínua que progride para um alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. O alvo pelo qual eu e você devemos ter como base, como referência, é o Senhor Jesus. Nós devemos procurar agir como Ele agia, falar como Ele falava, tratar as pessoas como Ele tratava, e a nossa vida tem que ser facilmente identificada e perceptível na sua jornada essas melhoras, essas mudanças. Quando o apóstolo Paulo escreve essas palavras à igreja em Corinto, ele está fazendo uma comparação clara entre um período do Antigo Testamento em que apenas a lei era o único referencial que eles tinham, e por isso seus olhos estavam vendados, eles não conseguiam enxergar com clareza a revelação da imagem de Cristo, para que eles pudessem ter essa referência a ser seguida, com o momento em que desde a vinda do Senhor, e acima de tudo, com a descida do Espírito Santo, domingo passado agora, nós celebramos o domingo de Pentecostes, que marca na vida da igreja o nascimento dessa e do enchimento do Espírito para a transformação do homem, segundo a imagem do Senhor. Paulo agora está dizendo de que este Senhor, que é Espírito, Ele
precisa encontrar liberdade. O verso 17 começa a dizer: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Quer dizer, onde ele está? Bem, a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, aí há liberdade para que haja transformação. A imagem que Paulo usa nesse texto, e a gente vai precisar voltar alguns versículos neste texto, no verso de número 12 em diante, diz assim: tendo tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Ele faz referência ao passado, à lei, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o seu coração. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, preste bem atenção, quando há um encontro com Cristo, algo começa a acontecer. Quando eu encontro Jesus, uma mudança que antes não era possível de ser realizada, começa agora a ser efetivada na vida daqueles que entregaram a sua vida a Cristo e fizeram dele seu Senhor. O véu é retirado. E aí o Senhor, que é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, e todos nós, verso 18, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Para aí um minutinho, e eu quero fazer uso dessa mesma figura de linguagem que o apóstolo usa aqui sobre espelho. Bem, espelhos na época de Paulo não tem nada a ver com o espelho que você tem na sua casa e eu tenho na minha. Os espelhos hoje são de vidro, de cristal. Na época de Paulo, o espelho era metal polido. Como assim, pastor? Bem, é isso mesmo. Pegava-se um metal, trabalhava-se ele, o polia-se o máximo possível, para que diante do metal eu pudesse ter alguma referência da silhueta e da imagem a qual eu procurava refletir. Então Paulo está dizendo, diante de um espelho, eu começo a me identificar. Mas o princípio ali não é de se enxergar, é que para enxergar melhor um espelho polido, que era de metal, eu precisava chegar mais perto dele. Quanto mais perto eu chegava do metal polido, melhor era a minha percepção da imagem. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: quanto mais próximo eu chego de Cristo, quanto mais próximo eu estou da sua palavra, quanto mais próximo eu estou do seu Espírito, mais eu consigo enxergar com clareza a imagem que precisa ser refletida. Mudanças. Mudanças que eu preciso identificar. Qual não é a pessoa que depois de uma fase da vida não chega diante do espelho e começa a analisar, e as mulheres parece que têm uma neura com isso que eu vou dizer, ao identificar um fio de cabelo branco que antes não pertencia a essa cabeça, mas quase que de uma forma inexplicável insiste em aparecer. Aí você vai diante do espelho. E quem é que não se inclina para o espelho? E vai dando assim aquela abertura no couro cabeludo. Opa, tem um aqui. Bem, quase que a maioria delas entra em desespero, a alma começa a agonizar, e você vai de alguma forma, o mais rápido possível, para um salão de cabeleireiro, para tentar arrancar aquele mal pela raiz. Isso quando você não tenta fazer justiça por si só. Você vai lá, pega uma pinça, tira. Mas há uma ideia por aí popular de que para cada cabelo branco que você retira, vem 4 ou 5 no seu lugar. Eu fico imaginando nessa época de salões fechados,
o tanto de gente que mudou de cor de cabelo. Fala a verdade. As loiras estão se revelando. E aqueles homens, porque tem muito homem que pinta o cabelo também, nada contra, estão mostrando que a cor que antes era apresentada era falsa. Está criando tudo, a cabeleira. Quanto mais próximo do espelho, mais coisas conseguimos identificar. E mais coisas nós começamos a perceber que precisamos mudar. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais perto da palavra, quanto mais perto do Espírito, quanto mais cheio do Espírito, mais eu percebo que áreas da minha vida precisam mudar. Mas a mudança, ela não é imediata, a mudança é progressiva. Paulo está falando aqui, quando faz menção deste espelho, dessa santificação progressiva. Deixa eu explicar algo para você. A salvação é algo que acontece de forma imediata. Se com a tua boca confessardes, diz a palavra, e no teu coração crerdes que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, de que Ele foi à cruz, de que Ele derramou o seu sangue, de que Ele é seu Salvador, será salvo. A salvação é imediata. O maior exemplo desses é o ladrão, é ao lado de Jesus na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imediato. Mas o processo de transformação, de mudança, ela é gradual. Somos salvos imediatamente, mas a palavra de Deus e o seu Espírito vão produzindo em nós mudanças progressivas. Isso quer dizer o seguinte: eu preciso hoje estar mais parecido com Jesus do que eu estava algum tempo atrás. As pessoas, ao olharem para mim, precisam identificar, e quando eu digo para mim, eu estou falando de você também, identificar características de Cristo na minha vida que antes não eram tão visíveis algum tempo atrás. São mudanças, são transformações, são coisas que precisam acontecer, porque se o Espírito do Senhor está presente, ali há liberdade. Liberdade para me dizer coisas que eu preciso mudar e que nem sempre eu quero mudar. E nem sempre a gente quer mudar, porque a mudança, ela é desconfortável. Eu dizia no início dessa palavra que eu sempre gostei de mudança, mas a única coisa que eu não gostava da mudança é o trabalho que dá. Dá trabalho mudar. Subir com o colchão, descer com o colchão. Pega o sofá, tira de um lugar, leva para o outro. Embrulha tudo aquilo que é da cozinha. Você pega em plástico, pega em jornal. Eu fico imaginando hoje que a distribuição de jornal impresso é pequeno. Como é que o pessoal faz para, né? Antigamente você pegava tudo que era jornal da vizinhança. Estou mudando. Quem tiver jornal, me dá, que eu vou usar. Aí você passava, ficava com aquelas mãos cheias da tinta impressa do jornal. Eu tenho memórias tão preciosas no meu coração. E você coloca, e você pega a fita, passa embora, carrega a caixa. É desconfortável mudar, mas é necessário. A mudança é necessária. Aliás, a vida de todos nós é uma mudança contínua. O texto de Provérbios, capítulo 4, versículos 18 e 19, dizem o seguinte. E eu leio aqui na Nova Versão Transformadora. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer. Talvez você conheça sobre a versão. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até o dia pleno clarear, ou até chegar a ser a luz da aurora, até chegar a ser dia perfeito. Uma das coisas mais presentes nos nossos dias é essa constatação de mudança tão real. Você já percebeu como as coisas mudaram? Tudo mudou. Todo mundo de máscara, pelo menos, deve estar. Eu vinha para a igreja hoje à tarde, porque um pouquinho antes do culto, normalmente de terça eu venho e gravo o programa que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã. A gente tem um programa, eu venho, aproveito a minha vinda, já gravo. E eu vim notando
como muitas coisas mudaram no cotidiano das pessoas. Todo mundo de máscara. As pessoas agora têm um certo preconceito, é cuidado, não é nem preconceito, é cuidado. De conversar com alguém, não se aproxima, a gente quase que entra na defensiva. As coisas mudaram, tudo mudou. As festas mudaram, as celebrações mudaram, os cultos, as maneiras como os cultos são feitos mudaram. Eu estou aqui pregando para algumas lentes de câmera com centenas de bancos vazios. Há aqui quase 3.000 lugares vazios. Mudou. Porque a vida é esse processo, muda. Quer eu aceite e coopere ou não. Há uma transformação local, mas também há uma transformação em nós, familiar. Porque tudo que está vivo está em constante processo de crescimento e mudança. Todos nós. É visível isso, e a única maneira de você chegar a um lugar desejável é enfrentando o processo de mudança. É aquilo que eu chamo de fazer pequenos ajustes no percurso. Esse final de semana, agora passado, marcou o lançamento de uma nave tripulada, depois de muitos anos que os Estados Unidos não enviavam uma nave tripulada para o espaço. E havia antes sido marcado o lançamento desse foguete, se não estou errado, para terça-feira ou quarta-feira. Mas algo aconteceu. Houve a necessidade de ajuste. Uma adaptação para que então mudasse o dia e o horário do lançamento para o sábado. Porque os ajustes do percurso são necessários. E sabe o que eu tenho aprendido com a minha própria vida? Nesse quase meio século de vida, que eu tenho, quase meio século de vida, é de que mudar é uma escolha. Eu escolho mudar. Ninguém força ninguém a mudar, a não ser por pressões que vão além daquilo que legalmente é correto. Alguém às vezes impõe, e isso é errado. Mas normalmente a mudança é uma escolha. E é importante nós sermos proativos no processo de transformação da nossa própria vida. Caso contrário, momentos de mudança que estamos vivendo irão controlar a nossa vida. E não nós iremos controlar o processo de mudança ao nosso redor. Quando nós, e preste bem atenção, eu quero falar bem pausadamente, para que você registre o que eu vou falar aí na sua casa. Quando nós falhamos em ser proativo no processo de mudança, nós começamos a ser reativos e então nos tornamos inativos. Deu para entender? Quando eu não sou proativo, eu começo a ser reativo e me transformo em alguém inativo. E é preciso entender de que essa transição, essa mudança que Paulo fala, que precisa acontecer na vida de todo crente, na vida de toda pessoa, na vida de toda família, é o início de um processo para o avanço do reino de Deus em nós. A sua casa talvez precise de mudança, o seu casamento. Mudanças que você já percebeu que precisam acontecer. E toda mudança, por mais desconfortável que ela seja, por mais trabalho que ela dê, vai produzir um ambiente melhor. E você precisa caminhar em direção a essa mudança. Nunca haverá um momento em nossas vidas que nós não seremos confrontados com a necessidade de mudança. A mudança não é um ciclo único na vida de uma pessoa. É um processo contínuo. Quando nós escolhemos uma jornada de crescimento e amadurecimento espiritual, eu preciso entender de que esse processo de mudança precisa ser constante. Veja o que Paulo diz nos versos de número 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e grife na sua Bíblia se você puder, somos transformados de glória
em glória. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O que Paulo está dizendo? Toda vez que eu vou diante do espelho para ver a minha realidade, para ver áreas da minha vida que não estão em conformidade com a palavra, com a vontade de Deus, Deus vai fazendo algo que é de glória em glória. A Bíblia é cheia de colocações claras a respeito da necessidade de processos. O próprio apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso de número 17, de que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Presta atenção, de glória em glória, ele escreve aos Coríntios. Agora ele escreve aos Romanos, de fé em fé. E o salmista, no Salmo 84, no qual o Diego citou aqui durante a ministração do louvor, citou o verso de número 10, mas os versículos 5 a 7, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Eu acho lindo esses versículos. O qual, passando pelo vale árido, pelo tempo da dificuldade, pelo tempo da luta, pela pandemia, pela quarentena, pelo isolamento social, faz dele um manancial. Agora, qual é o segredo? O verso de número 7 diz como é que ele consegue transformar um vale árido em manancial. Ele vai indo de força em força. O caminho que você percorreu no passado, ele foi extremamente importante para trazê-lo até aqui, até o seu hoje. Mas talvez ele não seja o suficiente para levá-lo a um outro nível. Deus sempre vai nos levar a expandir os nossos horizontes. Deus sempre vai nos levar a viver mais experiências. Quando Davi reúne os recursos necessários, depois você pode ler com mais detalhes essa história que eu quero compartilhar um trecho dela. Davi, um dos sonhos de Davi era construir o templo para o Senhor. Mas Deus diz: você é um homem que tem as mãos sujas de sangue. Você esteve envolvido em muita guerra. Tem muito pecado aí que te impede. Você não vai construir. Quem vai construir o templo é teu filho Salomão. Bem, o que Davi faz? Davi começa a pegar recursos, a reunir os recursos necessários. E o texto diz em 1º livro das Crônicas, capítulo de número 22, versículo 14. Eu gosto muito deste texto, porque me traz uma verdade maravilhosa. Olha o que o texto diz. Eis que com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata, bronze, ferro, em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras eu preparei. Agora preste atenção no que Davi ensina seu filho Salomão e o que eu e você precisamos entender para enfrentar o processo de mudança. Ele diz: cuja quantidade podes aumentar. Davi está dizendo, Paulo escreve aos Coríntios sobre o processo. Ele diz: olha, eu fiz algo para contribuir para um momento, mas você também vai ter que fazer algo para contribuir para esse momento. Todos nós podemos mudar algo na nossa vida que vai trazer melhora, transformação, aperfeiçoamento na nossa vida. Assim como Davi deixou um dia de ser pastor de ovelhas para se tornar rei de Israel, nós precisamos tomar iniciativas em direção a esse processo de mudanças. As mudanças que o Espírito de Deus quer produzir em nós, quer que sejam evidenciadas da maneira como eu falo. Por exemplo, como é que alguém cheio do Espírito Santo, que tem uma caminhada com o Senhor de meses e alguns anos, continua ainda com o mesmo vocabulário? É inconcebível e inaceitável alguém que diz que está cheio do Espírito e está sendo transformado pela palavra, como diante de um espelho, continuar ainda oferecendo a sua boca para proferir palavras de ofensa, de baixo calão, falar palavrão para a gente aqui, colocar num linguajar bem de fácil entendimento.
Eu preciso melhorar. No dia que eu entreguei minha vida a Cristo, Ele me salvou, Ele me libertou. O meu vocabulário ainda estava com as informações do pendrive do velho homem. Havia sido carregado no meu hard drive de vocabulário, que é o meu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se eu estou cheio do Espírito, Paulo escreve aos Efésios que nós devemos falar entre nós com salmos e cânticos. O que ele está dizendo? A minha boca precisa mostrar transformação. Eu preciso falar de acordo com a mudança que é necessária e importante. E eu preciso desejar e enxergar esse algo maior para a minha vida. Querido, você que me assiste, moço e moça, senhor e senhora, através dessa palavra, você precisa ter um ideal de vida. Você precisa ter um referencial em tudo. Como empresário, como marido, como esposa, como filho, como profissional. Todos nós precisamos de ideais. Eu tenho ideais na minha vida. Como pastor, eu tenho referenciais, eu tenho modelos. Mas para a vida espiritual, o meu modelo é Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Jesus. Paulo diz, vocês podem olhar para mim e me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. É aquela brincadeirinha que se fazia quando crianças, de ser sombra. O que um faz, o outro faz. O meu referencial, o meu modelo é Cristo. E eu preciso ter essa visão, essa ideia, esse projeto que me é apresentado pela palavra. Por isso que eu não entendo alguém que diz que é discípulo de Jesus e não conhece a vida de Jesus. Como é que eu conheço a vida de Jesus? Bem, você tem que ler os evangelhos. Como é que diz que você não, eu sou servo de Jesus. Aí você pergunta para esse que se diz servo de Jesus sobre alguns episódios bíblicos, sobre algumas situações, sobre alguns milagres, sobre algumas palavras de Jesus. Você sabe o que me espanta? As pessoas não sabem o que dizer. Ah, é? Jesus falou isso? É? Ah, é? Jesus fez isso? É? Ah, Jesus curou dessa forma? É? É por isso que tem gente que não vive mudança, porque não está diante do espelho, não chega perto de Jesus. Você nunca vai se transformar como Cristo quer que você seja, se você não conhecê-lo de verdade e caminhar cada vez mais perto dele. É frustrante quando nós não entendemos aquilo que o Senhor fala através do profeta Isaías. No capítulo de número 43, verso de número 19, um texto conhecidíssimo. Quando Deus diz ao profeta, eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Mas olha a pergunta que Deus coloca dentro de uma afirmação. Ele diz, porventura, não percebeis? Será que a gente não percebe que Deus está num processo de mudança em nós? De que a nossa vida precisa melhorar. De que nesse momento de pandemia, de crise, de acusações, de dedos apontados para um lado e para o outro, não é, de divisões de ideias, há uma dicotomia acontecendo no mundo. Gente que adota uma posição, gente que adota outra, e a gente está falhando em muito de não revelar a presença do Cristo vivo na nossa vida. É momento dessa crise, de situações, de nós como crentes, nós como igreja, mostrarmos ao mundo de que o Cristo que anunciamos está vivo. E não, ele não está vivo apenas porque a Bíblia diz que ele está. Ele está vivo porque ele habita em nós. E ele é visível através da nossa vida. Da maneira como nós tratamos as pessoas, da maneira como nós falamos. Cristo é visto em nós. A razão pela qual os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. E a palavra cristãos, no seu original, tem sentido de pequenos cristos. Quando se olhavam para os discípulos, viam Jesus neles. Mas eles não nasceram assim. Vieram muitos daqueles novos convertidos, frutos da igreja primitiva, de um mundo pagão, o paganismo, a idolatria, era a cultura que eles conheciam, mas eles se expuseram à mudança.
Eles fizeram a sua parte. Eles contribuíram. Paulo diz, é de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em glória. Nós às vezes ficamos preocupados com a mudança e com medo dela, porque o desconhecido nos assusta. As mudanças, elas nos obrigam que estejamos dispostos a caminhar em direção a novas áreas da nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a vida nova que Cristo te oferece, vale a pena enfrentar o medo do desconhecido. Tem muita gente que diz assim, eu ainda não fui para Jesus, eu ainda não mergulhei na fé cristã, porque eu tenho medo do desconhecido, do que eu vou ter que abrir mão. Queridos, Lucas capítulo 5, na grande pesca maravilhosa, que nos é narrada ali nos versículos deste capítulo, diz que aquele homem Pedro, depois de ter seguido uma ordem de Jesus, que lançasse o seu barco ainda mais ao largo, e ali jogasse a rede mais uma vez, e pescasse num momento que não era o ideal, não era aquele usual, ele vê o milagre de Jesus, ele vê quem Jesus é. E quando ele reconhece o seu pecado e diz, afasta-te de mim, Senhor, eu sou pecador. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. E o verso de número 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas diz que, deixando tudo, o seguiram. Eu sei que é difícil você deixar a velha vida, as velhas amizades, os velhos hábitos, os velhos lugares que você frequentava. Sabe por quê? Porque o lugar que nos é conhecido traz uma falsa segurança. Mas a vida que Jesus te oferece, nesse processo de mudança, de metamorfose, é algo que vale a pena você caminhar em direção a ela. Eu me lembro de uma ocasião, de quando comecei meu ministério, eu comecei fora do país, meu primeiro ministério de tempo integral, como pastor de uma igreja, foi nos arredores de Nova York. Era desconhecido para mim, o contexto de ministério, eu conhecia o idioma, mas eu não sabia quais eram os desafios da vida do pastorado à frente de uma igreja. Eu servia, sou filho de pastor, mas uma coisa é você viver no contexto da família, outra coisa é o peso vir sobre os seus ombros. E eu confesso a você, o medo da mudança, do desconhecido, gerou desconforto. Eu trabalhava numa boa empresa, eu era muito bem empregado, eu era funcionário de uma multinacional, eu ganhava muito bem. Dentro da perspectiva de todo jovem, eu havia encontrado o rumo certo. Mas Jesus havia me chamado. Jesus havia me chamado para ser um pregador do seu evangelho. Jesus havia me chamado para ser pastor das suas ovelhas. E eu tive que encarar a mudança, de ir para um outro país, de enfrentar os medos do desconhecido. E depois, quando voltei ao Brasil, de pastorear uma igreja aqui nessa própria cidade. Uma igreja que no início não tinha ido do jeito que todo mundo esperava. É uma igreja de que tão pequena era, se reunia no hall de entrada. O templo era grande demais. As poucas ovelhas que tinham, cabiam no hall de entrada do templo. Mas eu vim, porque as mudanças, elas envolvem uma atitude de coragem, de caminhar. Quando nós fomos começar uma das nossas extensões, que é a Comunidade da Esperança, esse ano, nem parece, vai fazer 12 anos que nós começamos a igreja. Eu me lembro muito bem a história. Ali não é lugar de ter igreja, não vai dar certo. Num lugar escondido como aquele, um bairro residencial, como é que vai? Como é que começa um tempo para depois pôr gente? Mas eu aceitei o desafio da mudança. E eu descobri algo, toda mudança que eu me disponho a enfrentar, por mais que gere medo do momento, gerará satisfação futura. Quando eu olho para trás e vejo o que Deus tem feito na minha vida, eu não digo só de realizações do lado de fora, mas aquelas do lado de dentro. O meu homem interior, como diz as Escrituras, ele é renovado dia após dia. Paulo está dizendo, eu preciso de glória em glória, a manifestação do Senhor.
está disposto a deixar a segurança de um porto seguro para navegar em direção a águas desconhecidas. Talvez o exemplo célebre de Davi nos é bastante útil nesse momento. Ele nunca havia matado um gigante. Bem, não havia registro nas Escrituras de que nenhum hebreu havia matado gigante. Ninguém. Havia insegurança, a possibilidade dele ser morto? Havia. Mas Davi nos ensina a importância de enfrentar cenários desfavoráveis e caminhar em direção a Ele pela fé. E entender, Deus pode, se Deus me chamou, se Deus me colocou aqui, Deus me colocou aqui para vencer um cenário desfavorável. Resista às suas inseguranças. Resista a esse medo que te impede de avançar. Avançar em todos os sentidos. Acima de tudo, avançar na sua vida espiritual. Até quando você vai ficar engateando na fé? Até quando você vai ficar sendo aqueles crentes que são alimentados com leite ninho espiritual? Sabe leite ninho? Aquele leitezinho em pó, que você precisa botar na colherinha e quase dizer porque estava a boquinha que o pastor vai dar papá. Até quando? Quando é que você vai atingir um crescimento, olhar para trás e ver que coisas que antes te assustavam, porque você não conhecia a palavra, já não te assustam mais hoje? Coisas que antes faziam você perder o seu chão, pelo fato de você não conhecer a palavra, pelo fato de você não ter intimidade com o Espírito, hoje não te assustam mais, porque você aprendeu a viver a mudança progressiva de uma vida espiritual cada vez mais efetiva. Deus sempre vai nos capacitar de acordo com o nível da nossa fé. Deixa eu dizer algo para você. O desconhecido, ele não é impossível. Ele é apenas desconhecido. Porque tem gente que não conhece algo e diz é impossível. Não, ele não é impossível. Ele é desconhecido. Porque no dia que você chegar lá, você vai dizer, aquilo que eu julgava ser impossível era apenas desconhecido. A vida espiritual plena é possível. Há várias referências na palavra, na história da igreja. Homens piedosos, cheios de Deus, são referenciais de que a mudança, ela não é somente importante, mas ela é crucial para a sua vida e para a minha vida. Deus nunca nos convidaria para um caminho que não fosse possível percorrer. Deus não te chamaria para uma vida de pureza, de santidade, se isso fosse uma utopia. Vida espiritual profunda não é apenas possível, ela é alcançável pela obediência à palavra e pela plenitude da pessoa do Espírito Santo. Existe o fator risco? Existe. Mudança nenhuma é possível sem que você assuma riscos. Nenhuma. É o último arremesso do jogador de basquete, faltando poucos segundos, e para quem gosta de basquete, eu gosto de basquete, principalmente dos jogos da NBA. Últimos segundos. O que é que fez do maior jogador da história, Michael Jordan, do esporte? O que ele é? É a ousadia de lançar a bola quando faltavam poucos segundos. O que faz de um jogador respeitado no futebol, é quando ele tem que bater o último pênalti. Ele tem a chance do goleiro pegar? A chance dele chutar para fora? Mas a chance dele acertar também. Na nossa vida, querido, é assim. A gente precisa entrar nessa caminhada com o Senhor. Porque essa caminhada é uma caminhada de desafios, de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Mas que Deus quer nos levar a viver de forma intensa. Você nunca viverá a mudança que tanto o Senhor quer produzir na sua vida, se você hoje não decidir tomar alguns passos de fé. Deus hoje quer que você caminhe em direção à sua palavra.
Pare de ser guiado por referenciais que são fracos, falhos. Pare de ter como referência na sua vida nada que não seja o próprio Cristo. Nessa noite, Deus quer te ajudar. Deus quer levá-lo a viver uma vida intensa de comunhão, à luz da sua palavra, diante de um espelho. Eu vejo sendo revelado na minha vida e na sua vida nessa noite, esse processo de mudança. Mudança. Você já imaginou se depois de todos esses meses em casa, sim, meses, agora 14 de junho, para nós aqui em Campinas, 3 meses de isolamento. 3. Se você passar esses 3 meses e não mudar nada, que desperdício. Nesse tempo em casa, se a tua família não melhorar, que desperdício. Se o teu casamento não for curado, que desperdício. Se a tua intimidade com Deus não for aprofundada, que desperdício. Minha oração é para que ao final desse tempo juntos, Deus nos ajude a sair do lado de lá mais parecidos com Cristo, com um testemunho mais real e evidente, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na nossa vida. Eu quero orar com você. Se você puder ir na sua casa, fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração específica com 2 aplicações. A primeira delas é você que precisa mudar, e você sabe que você precisa mudar. Você está cansado do seu velho eu. É um ciclo vicioso. Você sempre cai nos mesmos buracos, nas mesmas falhas, nos mesmos erros. Quando você vê alguma coisa querendo progredir, algo vem e trava. Algo vem e incomoda. E você se frustra. Você se encontra no ponto zero de novo. Teu casamento, a mesma coisa. Relacionamento com seus filhos. Sua carreira. Seus negócios. Mas o que mais me preocupa não são apenas essas coisas, mas é a sua vida espiritual. Nada melhorou. Quem encontra com você hoje, encontra com a mesma versão espiritual que encontrou 20 anos atrás. Não mudou nada. Não tem intimidade com Deus. Não tem mais conhecimento das Escrituras. Não tem mais maturidade em Cristo. Não tem nada. Parece que você foi congelado no tempo. Parece que você foi colocado numa cápsula. E você foi conservado por anos e anos. Mudou nada. Mesma conversa, mesma piada, mesmo estilo, mesma crítica. Nada de Jesus. A vida de Cristo não produziu algo novo em você. Você não tem dado liberdade para o Espírito. Aliás, o Espírito não tem agido em você. Ora, o Espírito do Senhor, quando Ele age, Ele tem liberdade. E quem sabe hoje você precisa dizer: Deus, muda a minha história de uma vez, vai. Muda áreas da minha vida, me faz alguém melhor. Me torna um homem mais parecido contigo. Eu me lembro, eu acho que eu fiz numa live. Aliás, fica um convite aqui para todo mundo amanhã à noite, às 9 horas. Eu vou fazer uma live no meu Instagram junto com o pastor Estevam, da Igreja Batista de João Pessoa, sobre a pandemia e os conflitos da alma. Fica um convite. Mas eu disse numa live de que a minha oração todo dia de manhã, todo dia, ela é simples, mas ela tem dado resultado. Eu oro dizendo: Senhor, torna-me um homem
cada vez mais parecido contigo. Faze-me o homem que tu queres que eu seja. Como pai, como marido, como filho, como pastor, como cidadão. Eu quero viver de glória em glória. Eu não quero viver a minha vida sem ver progresso na minha casa, no meu casamento. Sabe, tem muita gente que reclama: o meu casamento, eu estou com tanto tempo de casado, a coisa só piorou. Se Cristo e o Espírito Santo estão presentes na sua vida, você vai viver o que o texto diz, vai ser como a luz da aurora. Eu não tenho medo nenhum de dizer, eu vivo hoje os melhores dias do meu casamento, nesses últimos 18 anos. Ah, pastor, mas é verdade. Me casei apaixonado, estou mais apaixonado hoje. A cumplicidade em casa, a amizade com a esposa, mas é um processo, porque nós damos liberdade para o Espírito Santo mudar coisas na nossa vida. Normalmente, você sabe o que o casal faz? O casal pede para Deus mudar algo na vida do outro. Oh Deus, muda isso na vida dela, pelo amor de Deus, que ninguém aguenta. Oh Deus, muda isso na vida dele, porque ninguém aguenta, tem misericórdia. O processo está errado. É você dizer: Senhor, faz-me o homem que tu queres. Você maridão aí, você esposa, diz: faz-me a esposa, a mulher, a filha que tu queres que eu seja. E quando isso vai acontecendo, esse processo de mudança, de glória em glória, não vai melhorar da noite para o dia, filhão. É um processo. Agora, você não pode desistir no meio dele. A coisa está difícil. Ué, mas está difícil e já não esteve antes. Esse momento da economia, esse momento da pandemia, ué, vai desistir? Quem desiste no meio do processo nunca chega. Fica firme. Faça essa oração hoje. Deus me muda. Muda em mim, áreas da minha vida. Faz isso, que diante de um espelho polido, que a tua palavra polida, pura, santa, possa refletir a imagem de Cristo na minha vida. E que eu me aproxime mais de ti, que eu me aproxime mais da tua palavra. Ah, querido, que gostoso é você vê a glória de Deus sendo revelada na sua vida. Eu dou graças a Deus que eu não sou aquele moço de que quando começou o seu ministério, graças a Deus, muita coisa melhorou, tem muita coisa para melhorar. Mas pelo fato de eu perceber de que o Espírito vai transformando, eu não desanimo quando ainda vejo áreas da minha vida que não estão em conformidade com a palavra. Eu não estou aqui pregando um falso moralismo para você. O que eu estou dizendo para você é o que eu digo para Deus a respeito de mim todos os dias. Me muda, Senhor. Me molda. Se necessário for, me leva à casa do oleiro. Quantas vezes foram necessárias? Quebra o vaso, faz de novo. Quebra, faz de novo. Mas que o teu Espírito nunca tire as tuas mãos do meu coração. E que o Senhor vá me moldando. E o Senhor vai me quebrando. E que o Senhor vai me colocando de acordo com a tua imagem. Deus quer fazer isso na sua vida, moço, moça, senhor, senhora. Não importa quanto tempo você tem de vida, poucos ou muitos. Mas esse processo só começa quando Jesus se torna Senhor da sua vida. É quando você se entrega a Ele. Lembre do texto, capítulo 3, segundo aos Coríntios, verso de número 16. Quando algum deles se converte ao Senhor, a mudança começa com o primeiro passo. É quando eu entrego a minha vida a Cristo. E digo: Senhor, a gente cantava muito na igreja, não sei nem se o Diego lembra disso aí, quando dizia: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Faz de novo, faz de novo. Se o Senhor precisa fazer tudo de novo, faz, não tem problema. O que eu não posso é conviver o resto da minha vida com essa versão caída de mim mesmo. Querido, para que viver o resto da sua vida com essa versão antiga? É igual você tentar viver hoje com a tecnologia moderna, com aquele celular tijolão, lembra dele? Que você fazia
quase que halterofilismo para ligar. Enorme. PT 550, Motorola, lembra dele não? Tem gente querendo viver a vida com aquela versão antiga superada. Hoje é tudo diferente, é toque, touch, identificação de rosto. Está tudo na mão. Para que você vai viver o resto da sua vida com a sua versão velha, superada, antiga, quando Deus tem vida nova para você? Ele faz nova todas as coisas. Ele tem o poder de fazer tudo novo no seu coração, no seu casamento. Não desista dele não. Deus pode. Deus é especialista em pegar coisas desatualizadas e atualizá-las pelo poder da sua palavra. Se você é uma dessas pessoas, eu queria orar com você. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, você que quer experimentar o novo de Deus, você que quer viver de glória em glória, toma o primeiro passo, caminha para Cristo. Você que está longe de Deus, que é a segunda aplicação, volta para Ele. Você que parou de ouvir a palavra, de se inclinar à direção do Espírito, volta a obedecer, volta a ir de frente para o espelho de novo, o espelho polido. Diga: Senhor, eis-me aqui de novo, diante da Tua palavra. Eu quero conhecer a Tua vida, eu quero conhecer os Teus desejos, os Teus mandamentos, os Teus estatutos eu quero para a minha vida. Faz isso. Você está preparado? Então repita essa oração comigo. Diga: Senhor Deus, eu preciso de uma nova vida. Eu preciso de uma nova versão minha, não produzida por mim mesmo, mas produzida pelo Teu Espírito. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu agora confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Muda a minha história. Faz mudanças. A começar em mim. Quebra corações. Tira o coração de pedra. Me dá um novo coração. Um coração de carne. Sensível e obediente à Tua voz. Faz isso na minha família. Faz isso no meu casamento. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. E amém.